Olá, amigos. Eu estou aqui mais uma vez para discutir com vocês e levantar algumas questões sobre o ataque terrorista realizado no dia 20 de dezembro, agora, contra o Christkindlmarkt, o mercado de Natal da cidade de Magdeburg, na Alemanha. O perpetuador foi um cidadão de origem, isso já é um primeiro ponto, saudita, chamado Taleb al-Hal. O nome todo não está sendo divulgado e a gente não divulga nesse sentido. De 50 anos, médico formado na Alemanha, que migrou para a Alemanha ainda nas vésperas dos 30 anos, jovem, fez medicina, psiquiatria e estava empregado e trabalhando num órgão público alemão. Não foi o primeiro ataque a um Christkindlmarkt. Em 2016 houve um ataque contra esse mercado, mas no caso de Berlim, um dos maiores do país, com 13 mortos. Né? A caracterização toda de Taleb é muito complicada, mas não é inédita e nem é atípica, como a polícia alemã vem colocando e vem trazendo a público no mecanismo de autodefesa, para explicar por que, enfim, não foram, desde os primeiros sinais, atrás de Taleb. Né? O Serviço Secreto da Arábia Saudita já havia avisado o governo alemão das intenções agressivas e violentas de Taleb. Nada foi feito. Isso lembra, né, os irmãos de Tsarnaev, né, aqueles que explodiram bombas na Maratona de Boston, cujo governo da Federação Russa tinha avisado o governo americano dos riscos dos dois e das ligações dele com o terrorismo tchetcheno. Nesses dois casos, os avisos dados não foram considerados e, sem dúvida nenhuma, adivinham do fato que tanto os irmãos de Tsarnaev, né, como Taleb são elementos contrários aos regimes tanto russo quanto saudita. Então, eles consideravam que, sendo contra a Rússia, não teria risco, né, de ataque aos Estados Unidos. A mesma coisa agora com Taleb, da Arábia Saudita. Essa consideração, nas palavras do chefe da polícia criminal alemã, né, o senhor Peter Holger, né, de que havia um padrão atípico, né, não pode ser com boa vontade aceito. Não é esse caso. Né? Temos o caso de Mohamed Boulel, o atropelador que atropelou e matou 87 pessoas na Promenade des Anglais, na França, e o mesmo Omar Sadiq Mateen, né, que matou 50 pessoas na boate LGBT Pulse, em Orlando, na Flórida. Ambos os casos são de forma inversa, muito parecidos e que afirmam um padrão. Que padrão? É aquilo que nós chamamos, no trabalho recém-publicado com Carl Schuster, de síndrome de negação da identidade. São pessoas que não aceitam a sua identidade e se revoltam de forma violenta contra elas, e quando entram em contato com o público, né, seja com aquelas pessoas que aceitam, né, e são felizes com a sua própria personalidade, com sua própria identidade, e esse é o caso, por exemplo, de Mohamed Boulel, que era um homem de 31 anos que vivia há longo tempo uma relação homossexual com um senhor de 72 anos, e que era considerada essa relação por ele mesmo extremamente pecaminosa, e que ele deveria fazer alguma coisa para agradar a Deus, para se redimir dessa relação. A mesma coisa acontecia com Omar Sadiq Mateen. Né? Omar era um segurança com acesso, formação de nível de college nos Estados Unidos, com acesso a armas pesadas, e que, entretanto, mesmo sendo casado e tendo o pai como um pregador islâmico, ele frequentava a boate LGBT Pulse. Exatamente a boate onde ele vai matar 50 jovens no seu atentado terrorista. É isso que a gente chama síndrome da negação de identidade. No caso de Taleb, né,
agora, a negação de identidade se faz através de uma identificação em ser alemão, em se querer alemão, em pensar que ele é alemão e não saudita. Né? Embora de origem saudita, era absolutamente islamofóbico. Né? Criticava violentamente a Arábia Saudita, o Islã, e criticava o governo alemão por não ser mais duro, né, com os migrantes islâmicos aí existentes. E essa é uma síndrome muito conhecida, parece, lembra agora, dos brasileiros residentes há longo tempo nos Estados Unidos que apoiam Trump e são contra a chegada de novos estrangeiros, mesmo brasileiros, aos Estados Unidos, e consideram que todos que chegam destroem o American Way of Life. Né? Essa é a síndrome de negação de identidade. No caso de Taleb, fica claro que a polícia conhecia suas manifestações de violência. Ele já havia sido condenado em 2013 por ameaças e violência física. No entanto, como toda a sua ligação de internet, de rede, era em direção à extrema-direita fascistizante, em especial na Alternative für Deutschland, esse partido de extrema-direita, que hoje é o segundo partido na Alemanha, a polícia, ela própria, muito simpática às posturas de extrema-direita, ela não via em Taleb um risco para a segurança na Alemanha e deixou impunemente passar as diversas ameaças que ele fez. Né? A ideia de que não era um padrão típico, nem era um islâmico típico, mostra que a polícia, na verdade, ela só se interessa e ela só vê perigo nas manifestações terroristas ou de ameaça de terrorismo de caráter islâmico. A ideia de um terrorismo de direita, de um terrorismo fascista, não aparecem nessas preocupações. Essa é uma chamada fundamental no sentido de reeducar os órgãos de inteligência, as polícias de segurança, né, para o que é o terrorismo, né, acabando com essa fantasia de que o terrorismo é uma coisa de esquerda ou é uma coisa islâmica nesse sentido. A síndrome de negação de identidade é um elemento central. E, por fim, um último ponto, a ideia de que se trabalhava sozinho, de que era, mais uma vez, um lobo solitário. Isso ajuda muito a polícia. Sendo um lobo solitário, a polícia diz que não podíamos controlar, era um lobo solitário. Não era um lobo solitário. Ele estava nas plataformas cibernéticas, na internet, né, com interação constante com a Alternative für Deutschland e o universo fascista alemão. A ideia, mais uma vez, é de que a polícia permanece cega do olho direito. Obrigado.